Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, companheiro Emerson, da Fentec. Muito bom você aqui, da direção da CUT Nacional também. Companheiro Jaci Afonso, presidente do PTDF, nosso eterno secretário nacional de finanças da CUT, que ajudou muito a CUT Espírito Santo quando estava lá. Boa tarde, companheiro Fischer. Boa tarde. Nosso diretor da CUT Espírito Santo também e diretor dos Correios. Só para falar para o Jaci e para o Emerson, que esse quadro aqui se discute o Braga, que eu nem dei boa tarde, né, Braga? Foi o resultado da seleção, deixou você perturbado. Eu acho que é por aí. Então, esse quadro aqui faz parte, né, da ideia que o Tony teve da gente criar uma rádio virtual, uma rádio que a gente chama de rádio triplex. E o que se discute é para a gente dialogar para além do movimento sindical. Porque a gente fala muito para a gente mesmo, na maioria das vezes. Então, esse é um quadro que a gente já discutiu sobre saúde, sobre mulher, a questão dos enfermeiros. E aí a gente quer discutir um pouquinho hoje com vocês sobre os desafios que a gente tem, né, nesse governo, que foi eleito, que assume dia 1º de janeiro, quais os desafios da classe trabalhadora junto a esse governo. E aí que vocês fizessem a saudação e falassem um pouquinho aí para a gente. Emerson. Primeiro, boa tarde, Emilde, nossa presidenta da CUT. Agradeço aqui ao Braga, você, ao Fischer, o convite para nós participarmos aqui desse importante programa da Rádio Triplex, né? Acho que a gente precisa de iniciativas mais como essa, para que a gente possa falar para fora da bolha mesmo. E a rádio virtual ela tem um grande alcance, né, tem um grande poder de chegada às populações devido ao advento do avanço da tecnologia, o smartphone. Então, acho que o caminho é esse, a gente disputar a narrativa da comunicação, criando outros mecanismos para que possamos acessar a população de forma que a gente possa levar informação verdadeira, informação que traga as condições necessárias para cada cidadão e cada cidadã escolher o caminho que vai tomar na busca de um Brasil mais forte, mais solidário. É um Brasil que a gente tem a esperança, como você bem disse, com esse novo governo, de voltar aos trilhos, né? Não só os trilhos da expansão de políticas sociais, mas sim de uma política de Estado que fortaleça o nosso país e nos traga de volta ao protagonismo internacional que nós tivemos durante o governo Lula e o governo Dilma. Dos desafios que nós temos nesse governo que será impostado no dia 1º, enquanto classe trabalhadora, a Central Única dos Trabalhadores, né, ao longo da própria campanha do presidente Lula, apresentou a plataforma da classe trabalhadora, né, de desafios que nós temos pela frente, que inclusive com 6 anos pós-golpe, o desmantelamento nos direitos trabalhistas, nos ataques sociais que o governo Temer, o governo golpista do Temer, a gente não pode esquecer, né? É importante falar isso. E o governo de Bolsonaro depois com a política de ultradireita, né, de desmantelamento do Estado, que não é uma política do Estado mínimo, mas do Estado zero, atacando os mais vulneráveis dentro da população brasileira, que é a classe mais pobre, que está desassistida, né, por falta de amparo do governo federal, que ocasionou, inclusive, o aprofundamento do desemprego, da miséria no nosso país. Então, a Central Única dos Trabalhadores, na figura do nosso presidente Sérgio Nobre, apresentou, dentro do programa de governo, ao coordenador Aloysio Mercadante, que era um dos coordenadores do plano de diretrizes de governo do projeto de Frente Popular do governo Lula. E agora nós temos aí que colocar para funcionar aquilo que nós desejamos. Eu acho que dentro desses desafios que nós temos, e o próprio presidente Lula citou algumas vezes, é a revogação da reforma trabalhista, né, que foi uma grande enganação ainda durante o golpe, quando, infelizmente, meu conterrâneo, Eduardo Cunha, né, à frente da presidência da Câmara, além de construir todo o cenário para o golpe e tirar a Dilma, também, logo após o golpe, atendeu a pauta dos empresários, que era a desoneração
da carga trabalhista, mas na ótica tirando direitos dos trabalhadores e não do Estado, fazendo uma reforma tributária, fazendo regras claras para que o empreendedor, o empresário, tivesse uma condição melhor, né, para aquecer o emprego no país. E aí, sob a falsa alegação que geraria milhões de empregos, com trabalho intermitente, dentre outras maldades, nós vimos um aprofundamento da miséria e que não gerou os 6 milhões de empregos prometidos por ele. Depois, no governo Bolsonaro, nós tivemos a reforma da Previdência, que também é um ponto muito sensível para nós, enquanto representante da classe trabalhadora brasileira, saber que essa reforma previdenciária feita pelo Bolsonaro e Guedes é a reforma da morte, não tem trabalhador que vai conseguir se aposentar. Portanto, a gente tem, de imediato, para dialogar com o governo Lula e seus representantes dentro dos ministérios, essas pautas específicas para que a gente possa, de uma maneira bem rápida, reverter esse quadro que aprofundou a miséria no nosso país e que atacou diretamente a classe trabalhadora. Eu acho que, embora a gente esteja aqui meio atordoado, né, nesse bate-papo, né, Jacefonte, com a derrota do Brasil, porque nós estávamos torcendo para a seleção brasileira, apesar dos pesares, aí tem que colocar de forma muito clara aqui, né, fazer aqui até um comentário que o Fischer fez lá, tirou o Richarlison, a gente só jogou com a direita, né, então isso é um resultado também de uma escolha, e a gente, é claro, a gente como brasileiro, como verdadeiros patriotas, não patriotários, quero colocar aqui que é um bate-papo, mas a gente estava torcendo pela seleção brasileira, a gente queria que fosse à frente, infelizmente não deu. E agora a gente tem aqui a tarefa de reconstruir o país. Passou a Copa, infelizmente, não chegamos ao Hexa, e agora vamos junto ao tri, né, ao tri do Lula, para ser campeão. Fazer uma grande gestão, reconstruir nosso país. A envergadura que o Brasil tem, ainda que não tenha tomado posse, né, presidente Lula, mas que já se vislumbra no cenário internacional, nos dá todos os créditos possíveis para que se volte a ter investimento de dinheiro estrangeiro aqui, para a gente fortalecer a economia. Isso fica muito caracterizado na habilidade do presidente Lula. Então nós, como representantes da classe trabalhadora, nós temos que ter, sobretudo, a consciência que esse governo, embora seja um governo eleito por nós, ele vai ser um governo de disputas. Porque nós fizemos um arco de aliança muito amplo, né, com representantes de setores que não têm a mesma ideia de avanços sociais que nós, mas que, em torno da defesa da democracia, fizeram, né, essa opção de estar do lado certo da história, o lado vencedor com mais de 60 milhões, e nós temos que falar isso, né? A maioria venceu essa eleição. Bolsonaro e seus apoiadores colocam falsamente que a maioria do povo brasileiro não queria esse projeto. Aí eu quero parafrasear ele também, aproveitando que eu parafraseei o Fischer. Minoria tem que se comportar como minoria. E na matemática é muito claro, 6 é maior que 5. Então foi 60 milhões e tá aí a maioria escolheu esse projeto e nós vamos fazer as disputas necessárias dentro desse arco amplo, né, de aliança, para que a pauta da classe trabalhadora esteja em evidência, esteja em protagonismo, para que a gente possa não só ajudar a reconstruir o nosso país, mas também reconstruir os direitos que foram perdidos, Clemildo, que empobreceram muito e aprofundou a miséria no nosso país. Eu começo por aqui por enquanto. Peço desculpa por ter me alongado. A gente não pode esquecer, o Emerson, também que tem aquela PEC da morte, né? Que congela o investimento em políticas públicas por 20 anos e que isso precisa ser revisto. Porque quem sofre com isso é exatamente a classe trabalhadora, que demanda das políticas públicas. E, companheiro Jaci, você que sempre esteve aqui na luta, né? Momentos na Central, um companheiro que dedicou sua vida para essa luta. Como é que você, esses desafios que o Emerson coloca, como é que você vê isso? Bem, Clemilde, obrigado à Rádio Triplex, ao Fischer, a você, ao Emerson, ao Braga, né? Nós estamos aqui num momento importante, que é debatendo as coisas do ponto de vista do país, logo após um jogo de futebol, né?
Mas eu estava pensando aqui que a gente podia recorrer à FIFA, né? O resultado do jogo, né? Verdade. Vamos bloquear a estrada, porque nós queremos um novo jogo. Eu estou saindo daqui direto para 101, vou fechar a rodovia. Só depois que o Brasil for designado campeão que a gente vai desocupar. Então, eu sou a brincadeira à parte, né? Que é importantíssimo. Lá em Brasília, hoje, eu peguei o avião. Logo em seguida que eu passei, começou uma manifestação lá deles. É legítimo, nós sempre fizemos manifestações no aeroporto de Brasília para recepcionar os deputados, mas nunca interceptamos e por uma causa nobre, e não por um assunto, né? A manifestação é legítima. O conteúdo da manifestação que é ilegítimo, é criminoso, que não é aceitar o resultado da eleição. É inclusive crime já sei. Né? Então, acho que esse é um debate, e acho que tem um carinho especial aqui para o Espírito Santo. Hoje vim aqui ao convite do sindicato, comentei para as pessoas que o cara que viajava muito. É a segunda viagem que eu estou fazendo esse ano. Eu estou muito quieto em Brasília, mas não podia deixar de aceitar o convite de vocês. Né? A outra viagem que eu fiz foi para o lançamento da candidatura do Lula lá em maio, em São Paulo. Acho, Clemilde, que é um momento muito complexo para nós. Primeiro que quando fui dirigente da CUT, a gente atuou bastante aqui, né, nesse processo de reconstrução do movimento sindical, de fortalecimento da CUT, dos sindicatos. E agora estou na presidência do partido lá no Distrito Federal, na capital de todos os brasileiros. Quero reiterar o convite aqui, quero encontrar com todo mundo lá no dia 1º, na posse do presidente Lula. Estaremos lá, fazendo L. E dizer da expectativa e dos limites, como o Hermes já disse. O Lula, quando foi candidato em 2002, ele falou que era preciso criar 10 milhões de empregos. Ele criou 22 milhões de empregos. O movimento sindical reivindicava um salário mínimo de $100. O salário mínimo teve um aumento de mais de 70% de aumento real. Então, portanto, é possível. É claro que ele teve outros limites, outras coisas que ele não conseguiu, né? Do que a gente imaginava. Então, portanto, é um momento que a gente tem, e aí, portanto, o que o Hermes também falou, ou seja, uma eleição apertada, nós precisamos reavaliar a nossa forma, e por isso que é importante esse programa discute, né? Que é a questão da comunicação. Acho que nós, a esquerda, precisa, os sindicalistas, os militantes partidários, repensaram a forma de dialogar e comunicar com a população brasileira. Então, com tudo isso que foi feito, essas alianças, nós ganhamos uma eleição com 2% de diferença dos votos, né? Então, é um governo amplo. Agora, nós não vamos abdicar da posição do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou confundir a posição do PT com a posição do governo, né? Então, são duas coisas diferentes. O João Vacari usava muito a expressão, que eu brinco assim, não existe essa palavra, né? Mas do ponto de vista sindical, que ele fala assim: governo é para governar, deputado é para legislar e sindicato é para sindicatear. Então, nós também, o partido precisa ter uma posição. O partido tem que dizer qual é a sua posição, mesmo que o governo, por uma composição, não atenda a aquelas reivindicações, aquela posição. Mas precisa ficar claro qual é a posição do PT. Então, acho que esse é o momento que a gente precisa fazer, e acho que o movimento sindical teve um papel importante. Se não fosse o movimento sindical, era muito difícil ter ganho essa eleição. Essa unidade de todas as centrais sindicais apoiando o Lula é uma demonstração. Então, por isso que a gente precisa continuar nesse processo. É um governo em disputa, né, de afirmar as nossas necessidades. Então, tem muita gente ali que apoiou o Lula que foi favorável à reforma da Previdência. Muita gente que apoiou o governo Lula é defensor da reforma trabalhista, que retirou direitos do trabalho. Então, nós queremos a revogação, a revisão da reforma da Previdência. Nós queremos a revisão e a revogação
né, da reforma trabalhista. Nós queremos impedir a reforma daquela PEC 32 administrativa. Nós queremos uma PEC em que fortaleça o serviço público, democratiza e leva o acesso dos trabalhadores, dos mais necessitados, aos serviços públicos. E mudar o conceito de servidor público para servidor do público, né? Não servidor público, mas servidor do público. Então, portanto, a gente quer uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade e, portanto, conversando aqui com o Fischer, né, antecedendo aqui, falando da questão de transporte, né, o Fischer coordena no Partido dos Trabalhadores o setorial de logística, transporte e mobilidade urbana, o debate sobre os setores de transporte. E, entre eles, o debate sobre a mobilidade urbana, o serviço de transporte. E, da mesma forma que a gente tem e busca uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade gratuita, nós queremos um transporte público gratuito através da tarifa zero. Então, portanto, é preciso que a gente debata isso. E, portanto, acho que demonstrou esse debate sobre a PEC da Bolsa Família, né? O debate de como é que o Estado foi destruído e a necessidade, esses recursos que estão sendo aprovados como extrateto do gasto, não vai ser suficiente para repor a necessidade. Então, a gente está vendo aí no final do ano, né, que o Estado, o governo, não tem dinheiro para pagar bolsa, universidade, várias coisas que foram feitas. Então, nós não queremos discutir, né, o teto de gasto do governo. O que nós queremos ter é um teto de riqueza nesse país, onde as pessoas exploram e são cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Então, o que nós queremos é uma reforma tributária com distribuição de renda e que tenha um teto de riqueza no Brasil. Jaci, você fala quando a gente fala da questão do governo que está em disputa, eu me lembro quando o Lula tomou posse a primeira vez, tem duas coisas que eu me lembro que me marcaram muito. O discurso do Lula de posse, quando ele disse que se ele conseguisse, ao final do mandato dele, que cada família fizesse 3 refeições ao dia, ele teria cumprido o papel dele. E na minha avaliação ele fez muito mais que isso. E uma outra coisa que me marcou muito, que eu gosto muito de me lembrar, que dialoga com o que vocês colocaram, é que a gente teve uma reunião da Direção Nacional da CUT e o Lula fez a conjuntura para a gente. Ele disse o seguinte: olha só, o governo é um cabo de guerra, Vocês já brincaram de cabo de guerra quando era criança? Então, o empresariado, ele puxa de um lado. Se os trabalhadores, se o movimento sindical não estiver unido, focado em puxar do outro lado do cabo de guerra, ele vai pender para um lado, né? Então, assim, o que tem, na minha compreensão, que ficar bem óbvio é que nós temos uma tarefa, o desafio maior é que a gente construa essa unidade para fazer as intervenções, para fazer cumprir essa pauta que a CUT coloca lá, porque aquilo ali contempla a classe trabalhadora. Então, assim, Fischer, quando a gente aqui na CUT Espírito Santo se envolve num fórum de mobilidade urbana, que é para buscar qualidade, quando a gente faz a luta contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Codesa, que acabou sendo privatizada, porque, infelizmente, nesse governo que, graças a Deus, está sendo sepultado dia 1º, dia 31, que ele pregou o tempo todo que o que é público não presta. Ele pregou o tempo todo que o trabalhador tinha que ter menos direito, senão não tinha trabalho. Acabou que não teve nem trabalho nem direito. Ele tirou tudo que tinha. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, até do ponto de vista de trabalhador dos Correios, como é que você vê isso? Pois bem, boa tarde a todos, né? Eu acho que é bem interessante esse debate, mas ele também remete a fazer um pequeno resgate, né? Eu acho que, assim, tudo que foi construído, a gente acaba colhendo o que se construiu lá atrás.
E a postura central dos movimentos dos trabalhadores foi fundamental para que a gente pudesse ter ainda alguma força após o período grave da pandemia. E aí uma questão que é real, né, que a gente acabou, de certa forma, conseguindo colher alguma coisa, ajudando a chegada do companheiro Lula ao resultado positivo na eleição, porque os movimentos sociais e o movimento sindical não se acovardaram, foram para o enfrentamento, porque o cenário era ríspido. E, assim, uma coisa muito complicada que nós enfrentamos até hoje, e acho que é um desafio aí agora não do governo ou do PT, mas sim de nós, a classe trabalhadora, de alterar a narrativa do que é construído. Mas é lamentável, porque esse debate é o que acaba levando a discussão da privatização. Mas é triste você ver um jovem que mal tem renda, que depende de uma escola pública, de serviço público de saúde, de transporte público, e esse jovem, porque ele viu alguns vídeos na internet, ele defendendo o neoliberalismo. Mal ele entende que o neoliberalismo ele é Estado mínimo, porque o mínimo que o Estado faz é socorrer o capital. Porque de verdade para a população não há nada. E aí, quando você tem esse debate, quando você não ganha esse debate com a população, é que você abre margem para toda essa entrada da mentalidade que favorece a estrutura burguesa. E uma coisa que a gente também não pode esquecer, por mais que o trabalhador tenha perdido diretamente na reforma trabalhista, mas teve uma perda indireta, e muito ele não sentiu, que foi o ataque aos sindicatos. Hoje, a estrutura mais importante, o maior contato com os trabalhadores, são as entidades sindicais. E aí a mídia praticamente ela prega como se o sindicato fosse um prédio, né? Como se ele fosse um robô, que ele aparece e faz uma disputa com o capital. Mas não, o sindicato ele é composto por pessoas, por trabalhadores organizados. A organização dos trabalhadores é uma coisa que assusta o capital, sempre assustou. E é por esse motivo que acaba sempre tendo um enfrentamento. E assim, a cada dia que passa, fica se entendendo muito, a cada dia que passa, se consegue compreender que é necessário levar esclarecimento ao trabalhador. É inconcebível você pensar que o trabalhador, ele, por diversas vezes, ele acaba não se entendendo como classe organizada. Favorece o próprio debate que o mercado coloca da negociação individualizada, de meritocracia, né? O discurso falso de meritocracia, que se dá como se houvesse igualdade, mas que não leva em consideração que não existe igualdade e que a priori deveria ser a equidade, né? Esse tipo de debate ele acaba não prevalecendo. E aí você tem uma massificação, desculpa o termo, mas praticamente deixar o trabalhador burro, né? Se antes você tinha um controle de massa pelos veículos e se sonhava... A expressão melhor, né? Alienados. Eles buscam alienação. Sim, mas se antes a gente reclamava que a TV ela tinha esse papel, o capital ele encontrou nas redes sociais, nesses veículos de mensagem instantânea, uma massificação ainda maior. Então, assim, acredito que nós teremos bastante enfrentamentos pelos anos que virão. Acho que é fundamental, como foi colocado pelos companheiros que me antecederam, entender bem que existia um governo que é grupo de poder e aí um compromisso que, mesmo você sendo a nossa presidente, eu tenho certeza que pela tua postura eu posso falar que a CUT vai continuar sendo o que sempre foi, um grupo de pressão orientado pela necessidade da classe trabalhadora de poder apoiar aquilo que traz benefício à classe trabalhadora, mas de pressionar e cobrar de maneira contrária aquilo que a Central Única dos Trabalhadores enxergar que é negativo. Então, assim, eu acho que teremos vários desafios, a classe trabalhadora vai precisar se organizar e entender o momento que nós estamos vivendo. Também tem o advento da tecnologia de maneira muito forte. Tem uma reorganização no mundo do trabalho, né? Que a gente vai precisar estar antenado nisso. A gente estava discutindo o trabalho 4.0, já estamos no trabalho 5.0, mas nem saímos do 4.0 ainda. Está tudo muito dinâmico, mas eu acredito que virão surpresas, mas nós vamos nos preparar para fazer esses enfrentamentos. Eu acredito bastante na luta de classe, acredito demais no trabalhador e, puxando o peixe para o nosso lado, né? A gente tem uma central organizada e combativa à CUT para poder representá-los. Que bom, Fischer. Mas, assim, duas coisas que vocês falaram que me chamam a atenção, a questão da comunicação. E a gente viu que a mídia vendeu o que ela quis, né? E o nosso povo
e o acesso que tem à TV aberta, é essa mídia que estava ali. E eu acho que faltou para a gente espaços, ou sei lá, condições, eu não sei exatamente o quê, de fazer esse enfrentamento para disputar essa narrativa. Então, assim, as pessoas, porque quem tem informação, né, tem o poder. E a gente não conseguiu fazer chegar a informação onde deveria. Assim, me surpreendi, me apavorava de verdade, ver que alguns trabalhadores chegaram a defender a reforma trabalhista, achando que geraria emprego. Todo mundo viu que foi um engodo, foi mentira, todo mundo sabia disso, foi a maior mentira que se contou. Na minha compreensão, o grande objetivo da reforma trabalhista foi, primeiro, descredibilizar e demonizar os sindicatos, tá? Esse foi o grande objetivo da reforma trabalhista. E depois estabelecer o que eu achei de mais cruel, que é a questão do negociado sobre o legislado. Então, tirou o poder do sindicato. Com os acordos individuais, né? Porque quando você é do negociado pelo legislado, mas na negociação coletiva, onde os sindicatos têm força... Não, mas individualizou isso. E aí como ele individualizou, ele enfraqueceu, porque você vai discutir com capital como se você está vendendo a tua mão, a tua força de trabalho. Não é igual. Entendeu? Então, assim, eu acho fundamental que você reafirmou, e o Jaci falou que sindicato, como é que é? Deputado é para legislar? Governo é para governar. E sindicato para sindicatear. E assim, eu não tenho dúvida, e tenho certeza que vocês também não, de que, óbvio que a gente foi para a rua, a gente defende esse projeto, porque compreende, ele deu certo uma vez e a gente compreende que ele dá certo, porque ele coloca o povo no orçamento, e a gente vai estar posto para fazer as cobranças devidas. Eu não tenho dúvida disso. Emerson, você está... Eu acho que você toca num ponto sensível, que é a comunicação, que eu, a partir de uma tarefa que eu recebi, eu acabei virando um entusiasta desse campo, porque eu não tinha tanta identidade, mas que hoje, para nós, não só do movimento sindical, mas para nós que somos representantes de movimentos populares, movimentos sociais, é fundamental que você esteja preparado para esse novo mundo da disputa nas narrativas, nas redes sociais e acessar cada vez mais pessoas. E eu acho que o problema é que nós não nos preparamos. A direita se preparou para isso, entendeu? E utilizou os canais de comunicações com os avanços tecnológicos de maneira muito hábil, que foi o que causou o problema para nós. Vamos dizer, depois da Primavera Árabe veio os protestos de 2012, né? Lá onde começa a construção do golpe, e eles se organizam, se instrumentalizam, né, com um poder de comunicação muito forte. Eu, particularmente, acho que deve haver, eu acho que é uma outra tarefa do governo Lula, Jaci, e você como nosso presidente do PT, do PTDF, pode nos ajudar nisso, que é discutir a comunicação, a regulamentação das mídias digitais tem que se discutir, porque é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem, né, sem ter responsabilidade nenhuma e sem ser, sobretudo, responsabilizado, né? Nós estamos vendo aí o inquérito das fake news parado, eu acho que muito em função pelo momento eleitoral que nós vivenciamos, ele não andou para não dar uma caracterização, né, de parcialidade a essa disputa. Mas só um instantinho, Emerson, até para que não tenha uma confusão de que é o que eles alegam quando você fala de regulamentar, eles falam como se fosse uma ditadura, mas é exatamente o contrário, é de democratizar. Quando você quebra essas barreiras que eles colocam, você possibilita que qualquer pessoa de verdade possa produzir conteúdo. Em qualquer processo de organização de sociedade, instrumentalização de política de Estado ou privada, você tem a instrumentalização dos direitos e deveres. Nós não podemos achar que é um campo livre aquilo ali, sem que você tenha sem que você não tenha nenhuma responsabilidade. Então, eu penso que é um desafio o PT discutir sobre a ótica da democratização da comunicação, mas colocando, sim, responsabilidade na forma do uso dela, né? E sobre a TV aberta, que você falou aí, ela está concentrada na mão de 4 famílias, né? Existe um monopólio da informação que nós precisamos rediscutir isso também. No que pese os últimos momentos que nós vivenciamos, é um ponto sensível, porque atende interesses econômicos,
e aí eu coloco aqui o Grupo Globo, né? Utiliza-se muito bem, né, dessa concessão, porque a maioria da população não sabe que a comunicação é uma concessão, não é do Estado. Então tem o direito, sim, do Estado regulamentar, caçar, se for necessário. Nosso governo não é um governo de ditadura, é um governo de diálogo e democracia. Mas nós precisamos estabelecer limite, porque nós sabemos que o que aconteceu em 2013, em 2016, foi muito potencializado os interesses políticos e econômicos da TV aberta, dos grupos que coordenam a TV aberta. Nós temos aí a rede Edir Macedo, nós temos a rede Assad, lá na Bandeirantes, nós temos a rede agora SBT lá do dono do baú, que é um dos patrocinadores do golpe também, e desse movimento antidemocrático junto com Fábio Faria lá, o playboyzinho lá, que é ministro das comunicações. Então, assim, nós temos aí a Rede Globo, que sabe muito bem o erro que ela cometeu, e daqui a 50 anos, talvez, ela faça igual ela fez na ditadura. Reconhecer que fez parte da ditadura, né? E que foi um erro. E, de repente, daqui a 50 anos, ela vai assumir que ela foi responsável pela principal caça política de um dos maiores líderes populares da América Latina e do mundo, que é o Lula, só para atender os interesses do capital privado internacional. E, sobretudo, a gente sabe das armações que vinham lá de fora para interromper um projeto popular que vinha dando certo, que avançou na luta contra a miséria, contra a fome, que diminuiu a pobreza no país, mas que não atendia na sua plenitude os interesses do capital privado internacional. E por isso que nós fomos caçados. E é importante que a gente venha a discutir a comunicação no governo Lula. Não sei se vai ser o Edinho Silva, pela comunicação social, não sei quem vai ser, mas eu acho que é uma tarefa do PT discutir os limites, e aí parece censura, mas assim, então vou reformular aqui, os direitos e deveres de você utilizar as plataformas digitais. E a gente precisa formar nossos quadros, aí eu já falo do movimento sindical, para disputar esta comunicação, se preparar, porque é uma comunicação muito rápida, está na palma da mão. A gente não pode só ser reprodutor de lista de transmissão e nem abrir grupo lá para brincar, mas quando vem uma coisa séria, a gente não ser capaz de disputar ou invocar a narrativa do que é correto. E o nosso projeto ele vai estar muito alicerçado em cima disso, da disputa da narrativa. Porque aí eu vou falar um pouquinho de Correio, falando de comunicação, falando de Correio, que o Fischer não entrou muito. Nós tivemos aí, durante 4 anos, um intenso ataque sobre a privatização de Correio. Felizmente, por sérios fatores externos à nossa organização de luta, que foi muito importante, nós conseguimos barrar a privatização. Foi uma vitória da classe trabalhadora e setista, na sua organização dentro da federação, da qual eu faço parte, junto com os sindicatos, mas, sobretudo, as atrapalhadas que o Bolsonaro fez, que não deu condições dele avançar com esse projeto de tal forma como ele fez com a Eletrobras, com a Codesa, entendeu? E a gente viu esse problema todinho que está acontecendo. Mas nós, no sentido dessa discussão das privatizações, nós temos que ter uma habilidade muito grande para que esse fantasma não volte a nos assombrar. Por quê? Porque Bolsonaro criou uma narrativa que ele resolveu os problemas dos Correios, que é uma mentira, falando que deu lucro. Esse lucro foi como? Nós precisamos disputar. Esse lucro foi em cima de 800 milhões de direito cortado dos trabalhadores em 2020, naquele julgamento do TST. Foi fruto de um fator externo também, que foi a pandemia, que no isolamento social colocou todo mundo dentro de casa, e nós fomos aprendendo a comprar pelas redes. Isso, de certa forma, através do e-commerce, salvou os Correios no ano de 2020 e 2021, no exercício de 2021, porém, houve um socateamento total da empresa, inclusive com foco nos negócios. Só para você ter ideia, a Folha de São Paulo fez 200 anos. E nós no Correio nós temos uma coisa que não tem um impacto econômico muito grande, mas que é uma simbologia muito forte da marca Correios, que é os selos comemorativos. O viés ideológico deste governo tinha conflitos frequentes com a Folha, certo? O pessoal da Folha foi pedir para fazer um selo comemorativo, para sair aquela coisa, perdão, toda hora, mais barro,
e o governo tirou uma política de encerrar por um período, de encerrar esse serviço para não atender, porque tinha viés ideológico dentro da nossa empresa. Ah, eu não gosto do ciclano, perdeu a imparcialidade que está dentro do direito administrativo, né? Perdeu a impessoalidade. Ele queria produzir para quem tivesse alinhado politicamente com ele. E atrelado a isso, eu estou usando como exemplo, nós perdemos a capacidade de invocação no negócio, de disputar o mercado de logística, como o Jaci falou aqui, não só na questão do e-commerce, mas outros serviços que nós poderíamos. E aí, o que eu quero para finalizar, para dizer com isso? O que vai acontecer? Nós fechamos com 3 bilhões e 700 o exercício de 2021, sob as custas dos direitos dos trabalhadores e tudo isso que eu falei aqui, e já tem projeção, e o grupo de transição tem que tomar muito cuidado, e nós estivemos lá com o ministro Paulo Bernardo, para mostrar para ele no relatório, que nós vamos fechar o exercício de 2022 no prejuízo. Por quê? Porque, por consequência da privatização, houve uma desestruturação total da empresa, uma precarização do serviço e perda de foco de negócio. Então, as receitas não entraram, o mundo voltou, entre aspas, ao normal com a questão da pandemia, as pessoas começaram a comprar em loja física, aquele dinheiro que vinha não veio, e você não tinha novo negócio de captação de receita. Então, a gente vai sair de um 3 bi e 700, Jaci, de repente, aí por 2 bi, se chegar uma projeção que nós temos informação aí, a 1 bilhão de reais. Então, a gente vai ter que disputar essa narrativa, porque o exercício, Clemilde, fecha em abril de 2023. Então, qual vai ser a narrativa? Foi o PT assumir o correr voltar a dar prejuízo. Nós temos que tomar um cuidado com isso, e nós alertamos ao ministro Paulo Bernardo que esse grupo de transição do GT de comunicação tem que já divulgar a situação do Correio, falando, eu quero o exercício de janeiro a novembro desse ano, que tem condição de fechar, para saber qual é a projeção de fechamento do balanço. Então, vai ser uma disputa da narrativa. E fechando mesmo, que eu me alonguei muito, que você falou sobre o teto de gasto, que o Jaci fala sobre a questão de distribuição de riqueza. Hoje foi nomeado, né, vocês viram aí, 5 ministros, 5 ministérios e os nomes para a pasta. O Haddad vem como nome da Fazenda, né, sob muitos ataques da direita para poder descredenciá-lo junto ao mercado, como se o mercado fosse a mãe do mundo, né, não levando em consideração toda a vida pública do Haddad, toda a capacidade, né? E aí tem o ministro da Justiça, o Flávio Dino, fazendo o Haddad, o Rui Costa na Casa Civil, só o do Itamaraty que me fugiu o nome. Eu acho que o Mauro Vieira, que o Lula está montando um time, uma seleção, e aí falando um pouco de futebol, que a gente tem certeza que está sendo construída essa... Eu acho que se o Lula tivesse batido o pênalti lá, não tinha perdido, não. Mas para a gente poder tomar essa discussão da âncora fiscal, né? Porque começa a colocar em cima do Haddad toda essa pressão, o mercado, o dólar deu uma leve subida, hoje não teve uma movimentação na Bolsa de Valores por consequência do jogo, nós vamos ter um espectro disso a partir de amanhã, segunda-feira, melhor dizendo. Mas que a gente tem que rediscutir essa questão, né, da responsabilidade fiscal que o Lula sempre teve, mas que saúde, educação, infraestrutura, moradia, não é gasto, é investimento. É investimento, porque um povo com saúde, com educação e moradia é um povo rico. E povo rico, consequentemente, coloca o país como um país rico, uma grande potência mundial, não só das matérias-primas, mas também das commodities, né? Mas também como na indução do desenvolvimento industrial, e nós temos certeza que esse time do Lula vai ser responsável por isso. Falei pra caramba, Jaci, desculpa. Não, acima de tudo, você falou que não é gasto, é investimento, e principalmente são direitos constitucionais, né? Sim. Emerson, que precisa ser respeitado. Jaci. Então, primeiro eu peço desculpa aqui, o Braga já... Deu umas 2 cabeçadas nessa. Como eu acordei de madrugada para pegar... então estou aqui um pouco cansado e tal. Sim. Então, queria pedir desculpa a vocês e aos nossos ouvintes, os nossos
trabalhadores e trabalhadoras que estão participando. Eu assino embaixo o que o Emerson falou. Acho que nós temos um A desafio. responsabilidade que você está me dando. Já. Você que é dirigente nacional, eu sou dirigente local. Já fui dirigente nacional, então, portanto. Meu grande mentor. Acho que esse é o debate. Então, acho que é um debate de ideias, de mudança, de programa. Como é que você pode verificar esse é o desafio colocado? Que um trabalhador do Correio, uma trabalhadora, ou do Banco do Brasil, porque eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, ou da Caixa Econômica, o que leva a um trabalhador desta empresa, com a política que foi feita pelo Bolsonaro, votar no Bolsonaro? Ou um trabalhador da Eletrobras que foi privatizada, ou a Codesa, tá certo? E as pessoas estão ali. Então, portanto, nós vamos fazer esse debate, por isso que eu reafirmo que esse programa aqui da CUT, né, é importante nesse sentido de a gente fazer esta formação. A gente precisa dialogar, saber escutar, né, esses trabalhadores, ver o que leva eles a essa atitude e a gente construir isso. Então, acho que os trabalhadores dos Correios, ele tem uma importância que eles estão em todas as cidades. Ou seja, quando você fala em educação pública no Brasil, logística de entrega de material escolar, é os Correios. Na hora que você discute vacina no Brasil inteiro, é os Correios. Então, esse é o papel que nós temos que estar colocado. Então, esse é o desafio. Então, portanto, os sindicatos vão ter que se modernizar. A empresa também, Correios, vai ter que se modernizar, né? Porque aquela empresa antiga ou aquela sociedade anterior, ela mudou. Então, portanto, como é que essa empresa se adapta a essa nova realidade? Então, esse é o desafio que está colocado para nós. Essa aliança dos trabalhadores se sentir como trabalhador, enquanto classe trabalhadora, tá certo? Então, quando eu discuto a privatização dos Correios, eu, como bancário, eu tenho que estar solidário e junto com os companheiros nessa luta. Na hora do porto da Codesa aqui do Espírito Santo, a mesma coisa. Então, portanto, como é que nós discutimos isso? Como é que essa supressão de direitos que foi feita pelo Temer e pelo o Bolsonaro, como é que nós, enquanto classe trabalhadora, respondemos a isso? Ou como nós, 23 senadores votaram contra o dinheiro para a Bolsa Família? Certo? Os 3 senadores do Rio de Janeiro... Portinho, Flávio Bolsonaro e Romário. O Regufo... Contra do Romário. O Regufo em Brasília, ou seja, como é que pode um senador votar contra assegurar recurso para pagar Bolsa Família de R$600? Garantir alimentação. Então, portanto, esse é o desafio que está colocado para nós. Pior, Jaci, é um senador reclamar que o salário dele de 33 mil é pouco e votar contra R$600 para o Bolsa Família. Acho crescente. Marcos Duval? Marcos Duval. Votou contra e ele reclamou recentemente que estava pouco o salário dele. É pouco para ele, né? Porque só ele come, com certeza. Ou o bolsonarista que foi eleito em São Paulo, que a primeira coisa que ele fez foi reajustar o salário do governador em 50%, enquanto a classe trabalhadora está com reajuste, sem reajuste. Então, portanto, esse é o desafio que está colocado para nós e eu tenho certeza que a direção da CUT aqui do Espírito Santo vai estar empenhada nisso, nessa luta coletiva da classe trabalhadora. Então, por isso que é importante, e eu usava essa expressão, eu fui um dos caras que, quando dirigente da CUT Nacional, negociava com o governo, que foi a política do salário mínimo. Então, quando a gente estabeleceu que o salário mínimo ia ser corrigido pela inflação e, além disso, ia ter um aumento real de salário baseado no crescimento do PIB, eu falava que era o maior acordo coletivo do mundo. Porque aquele acordo que estava ali estava reajustando milhões de trabalhadores que ganhavam salário mínimo e também os aposentados também recebiam isso. Além disso, a partir do momento em que você aumentava o salário mínimo,
você fazia com que outras categorias buscassem, né, as categorias, os trabalhos buscassem o mesmo percentual de reajuste do salário mínimo e, portanto, você tinha um efeito virtuoso de distribuição de renda, de consumo. Então, a partir do momento em que você tinha, como foi criado pelo Lula, mais de 20 milhões de emprego, você tinha consumo. Consumo é produção, produção é emprego, emprego é consumo. Então, é um ciclo virtuoso. Hoje, o que o Temer e o Bolsonaro fez foi o inverso. Reduz. Deu ré na roda. Então, portanto, a roda começa a girar a partir de 1º de janeiro, e por isso que eu insisto, é importante que todos estejam em Brasília para que a gente demonstre, tá certo? Naquele início de ano, naquela virada do ano, tá certo? Uma nova vida, um novo momento para o país. E pela primeira vez na minha vida eu vou passar o Réveillon fora de casa, porque eu não abro mão de estar lá, que eu não fui na primeira posse, mas nessa eu não vou faltar. Porque eu acho, eu tenho dito, Jaci e Emerson, porque a gente já passou dos 15, né? Então. Tem 16. Então, tem um tempinho. Eu tenho dito que eu ia ficar eu estava muito frustrada se eu encerrasse a minha vida sem devolver para a juventude desse país a esperança, a possibilidade de acreditar de novo que tem um projeto que não é que privilegia, mas que enxerga os trabalhadores e as trabalhadoras, os jovens, sabe, negros e negras, homens, mulheres, crianças, LGBTQIA+, como sujeitos de direito. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Isso não tem preço. Acho que essa dívida a gente pagou para a juventude, porque, na minha compreensão, a gente estava devendo. Então, fiquei muito feliz por isso. Fiche. Não, eu também, só permite, eu também é a mesma coisa. Eu que fui vítima, como milhões, né, da contaminação do Covid, fiquei muito tempo internado, 8 dias na UTI, entubado, e saí ali pela essa energia positiva de muita gente. Eu falo assim, gente, parece que eu tinha uma missão. Eu não fui porque eu tinha que estar aqui na presidência do PT para a gente liderar junto com os trabalhadores esse retorno. Então, eu não podia ter deixado. Então, esse é um sentimento que eu também tenho. Eu quero só aproveitar, já sei que você falou disso, assim, como várias pessoas, né? Porque esse governo que se encerra agora, para mim, eu não quero ficar falando de ultradireita, genocida, fascista, não. Simples assim. Agiu os 4 anos como um governo da morte. Tá? E é da morte no seu sentido mais cruel. Da morte de quem nega vacina, de quem nega alimento, de quem nega salário, de quem nega direito. Então, assim, para mim ele foi o pior que teve. E, assim, registrar também a felicidade de ter você aqui, porque você deu um susto muito grande na gente na época. A gente ficou muito preocupado com você, porque a gente... Claro que a gente ficou preocupado com outras pessoas. Né? E todo mundo na família teve alguém que passou por isso. Como a gente usou, quem partiu era amor de alguém. Isso que eu sempre falo, não eram números, né? Eram amores que se foram. E as pessoas que ficaram, que conseguiram sobreviver a essa pandemia, essa tragédia que foi anunciada, que aconteceu por absoluta incompetência. E se não fosse o serviço público, o SUS, por exemplo, se não fosse o SUS, teria morrido muito mais gente. Então, assim, para mim é muito, muito bom estar aqui, foi muito bom ter eleito esse projeto, é muito bom você aqui. Tá bom? Eu queria até aproveitar o que vocês estavam conversando, e acho que até remetendo um pouquinho sobre a questão de comunicação, eu acho que a gente tem uma missão muito grande, né, que é derrotar. Por mais que a gente não queira mais invocar, mas a gente tem que derrotar o bolsonarismo, que não é o Bolsonaro, mas é a mentalidade que está implementada aí, que é um processo muito complicado. O bolsonarismo é um processo que muita pessoa se aliena porque quer se alienar.
ela quer acreditar nisso. Gente, não acredito que pessoas em sã consciência estão botando o celular na cabeça, tampando e destampando, esperando que o ET venha fazer uma intervenção no planeta. E coisas desse tipo têm acontecido. Essa alienação ela se dá porque muito mais movida pela questão da narrativa que está ali colocada, porque quando ele faz aquele papel que a gente brinca, ri, mas a gente ri, mas ele está fazendo aquela missão porque ele quer impressionar um outro grupo. Ele quer impressionar outras pessoas. Na verdade, é uma cortina de fumaça, várias coisas. Exato. E assim, e aí a gente tem que entender bem que esse bolsonarismo, como você colocou, ele mata. A gente teve esse caso agora em Aracruz, né, que foi aí que com 3 vítimas, que uma professora, se não me engano, era afiliada ao PT, a outra era do MAB e esposa do coordenador do MAB, e de uma criança de 12 anos. Entendeu? Você tem um crescimento você tem um crescimento do nazismo mesmo, do ódio político. De jovens reivindicando o nazismo. Aqui também o caso aqui o Marcelo Cidoria. O caso do Marcelo. Outro dia um cara que para mim é negro, ele cabeça raspada com um cachorro atacando pessoas negras no Paraná. O bolsonarismo é isso. O bolsonarismo é esse desenho. E a gente vai precisar ajudar a reeducar essa população, que ela saiba o que é a prioridade, que a vida não é esse mundo individualizado, porque tudo é um pacote do capital. Tudo é um pacote do capital, de domínio das pessoas, de evitar o coletivo, que se pense no coletivo. Porque quando você pensa no coletivo, você é obrigado a querer o bem-estar do outro, porque você se vê nele, você tem que exercitar a empatia. E aí, trazendo de maneira um pouco mais prática e mais interessante para nós, eu espero que agora com o governo, com essa nova oportunidade que a classe trabalhadora terá no governo Lula de compor esse governo, como a gente colocou aqui, é um governo de grande composição, mas que a classe trabalhadora também está dentro dele, a gente não pode esquecer isso, nós devemos nos estruturar e começar a investir na comunicação. Mas aí o Emerson colocou uma situação que é muito complicada, que é muito certa, que tipo assim, às vezes aí uma crítica para nós, né? A gente trabalha às vezes muito assim, dá certo fazer isso, porque ele escutou que dá certo fazer isso, então vamos fazer. A gente sempre vai estar atrasado, nunca vai ser funcional, porque de um lado nós temos militância, do outro lado os caras têm dinheiro, se não está funcionando eles fazem um novo investimento, substitui. Nós dependemos de multiplicadores voluntários. Então eu espero que agora a gente pegue esse processo, tente reentendê-lo. Eu acho que assim, igual que acho que não sei se vocês entenderam, mas o Aqui Se Discute, além de ser um programa de áudio, também é um programa de vídeo, né? Ele vai para o canal, fica disponível. Acho essa iniciativa que a CUT tirou muito, muito interessante. E assim, espero que isso comece a evoluir, que comece a ter outros quadros, que comece a ter programas sei lá, de culinária, de comédia, mas que no meio desse bate-bola ali, tá falando de direito trabalhista, tá falando da realidade da população, para que a gente tenha uma grade de programas que sejam interessantes, que a pessoa pare ali para ver por que é legal. Né? Você vai ter um programa cheio de desenho animado quando você é criança, mas no meio, entre os desenhos, tem as crianças brincando de bola, uma gincanazinha. Eu acho que assim, nós devemos repensar essa estrutura, e começar a correr atrás. Até a TVT, que eu acompanho, é um canal legal, mas ele pode ser maior, ele pode ser mais amplo, ele pode ser mais diversificado, entendeu? E está na hora de a gente pensar um programa de comunicação amplo da classe trabalhadora, feito pela própria classe trabalhadora. Legal, Fischer. Eu acho que assim, esse é um desafio do movimento, principalmente do movimento sindical, porque às vezes a gente fica a reboque e a gente viu o que aconteceu, né? Política demonizada, movimento sindical demonizado por conta de uma mídia que foi bem eficaz para se prestar esse tipo de papel. Enfim, pessoal, acho que já sei que descansar, o bate-papo está muito legal, eu quero agradecer, se alguém quer fazer algum acréscimo, e aí fazendo as considerações finais para a gente tocar a vida. Como é que a gente faz aqui para virar aqui a imagem e ver o Braga ali, o agente de negócios dos Correios ali, dirigindo esse programa aqui, sendo o diretor aqui. Tem que aparecer ali o Braga lá.
Eu vou primeiro encerrar aqui agradecendo mais uma vez, Clemilde, ao convite da CUT aqui para a gente participar do quadro Aqui Se Discute, aos ouvintes da Rádio Triplex, né? Dizer que a gente tem uma tarefa muito grande pela frente, não vai ser fácil, fazer a transformação no mundo mais equilibrado socialmente, num mundo onde tem a questão da empatia, onde a gente ataque e extermine o ódio, não é fácil, mas que é uma tarefa que nós, como seres humanos, sobretudo como seres humanos, mas também como dirigentes sindicais, como representantes, né, que dá voz àqueles que muitas vezes não têm em algum espaço, somos nós, temos pela frente. Dizer da importância aqui, fechando, que nós não citamos aqui, falamos muito sobre militância, da continuidade dos comitês populares de luta. Essa é uma tarefa também para ser continuada pelo movimento sindical, começou no nosso meio, começou no nosso partido, e a gente precisa de uma base sólida de sustentação popular e nessa disputa da narrativa, e esses comitês têm esse papel. São comitês que estão em bairro, Jaci Afonso criou em Brasília, sob a coordenação da Sinergia Petista. Eu acompanhei, não sou de Brasília, sou do Rio de Janeiro, mas acompanho bastante lá as ações da CUT-DF e do PT-DF. É o ente da federação, porque lá no estado, que mais criou comitês populares. Isso em bairros residenciais, numa casa, onde o cara vai fazer igual nós fizemos aqui, 4 pessoas, discutir a política, se está dando certo, não está dando certo, o que nós queremos, e vamos levar aos conselhos populares, vamos levar aos partidos, para que nós possamos empreender fortemente nas pautas que são vitais para a sobrevivência da classe trabalhadora e da sociedade. Porque nós estamos falando aqui não é só do mundo do trabalho, nós estamos falando também dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, e aí o Comitê Popular de Luta, ele cumpre esse papel. Então acho que é uma tarefa nossa também. E dizer que nós estamos à disposição, né? Sou um operário, costumo dizer, sou um operário do movimento sindical, sou um operário da luta, né, por uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Porque não existe sociedade justa e igualitária se você não tiver o respeito, a fraternidade entre os que convivem nela. Eu sou um entusiasta disso, sou um operário, e que nós vamos continuar lutando. Nós estamos muito felizes, porque uma etapa, como vocês bem falaram, nós cumprimos, que foi resgatar o país com uma nova perspectiva de esperança para a classe trabalhadora, para o povo preto, para o povo LGBTQIA+, para os povos originários, sobretudo, que foram muito atacados. E aí, um marco dessa administração, e eu estou muito feliz, é a criação do Ministério dos Povos Originários, entendeu? Que traz de volta o respeito, a ancestralidade e dos povos que estavam aqui, porque o Brasil, a gente tem que falar um pouco de história que as pessoas não entendem. Não foi descoberto, o Brasil já existia. O Brasil foi saqueado, invadido, atacado, e junto com isso ainda foi invadir, a colônia portuguesa foi invadir a África, trazer negros e negras para cá, sob a ótica de ser escravizado, tirado da terra natal dele. Então a gente tem que conversar um pouco isso com essa juventude, que infelizmente a reforma, nós não falamos do ensino médio, no governo Temer, causou essa alienação também. Tiraram grade de humanas vitais para você disputar a narrativa da história, sociologia, filosofia. Mas eu falo muito, eu quero agradecer aqui. Eu não estou falando para vocês, estou fechando aqui. Tem muito para discutir. Grande abraço a todos os ouvintes, telespectadores. Obrigado, Braga. Obrigado, Clemilde, Fiz. Jaci Afonso, é sempre um prazer estar contigo uma aula. Tamo junto, meu irmão. Jaci. Obrigadão. Muito bom participar aqui e primeiro falar da questão que a gente falou um pouco aqui, da questão de logística, transporte e mobilidade urbana, que o Ficha cuida aqui. Aqui nós temos a possibilidade, porque aqui nós temos os Correios, nós temos uma ferrovia, que é o único lugar interestadual que tem um transporte através do modal ferroviário, e ao mesmo tempo extrai o minério lá em Itabira e traz aqui para o porto,
Aqui nós temos um porto, né? Estamos aqui encostados aqui. E ainda transporta passageiros, claro. Isso, então, Minas estão todos Gerais. aqui. Então, acho que faz isso. Mas, Braga, eu quero voltar aqui daqui um ano e quero ver essa potência dessa rádio, dessa comunicação que vocês estão investindo na Rádio Triplex e na comunicação como um todo. Então, acho que é isso que a gente queria. Queria voltar aqui, você não me convidou, mas eu estou me oferecendo para daqui um ano voltar aqui para dar uma entrevista e ver o que foi feito nesses 365 dias. Obrigado. A gente que agradece, Jaci Fischer. Bem, Clemilde, eu agradeço o convite do diretor e vim cá hoje dar o suporte. Eu estou aí ajudando aquele suporte à nossa presidenta. Mas assim, terminando, agradecendo, é sempre um prazer estar aqui com pessoas que são meus amigos, que eu considero bastante, que eu aprendo a todo momento, mas e também dizer que fico muito orgulhoso de estar vivenciando esse momento. Acho que é um momento de transformação, né? Fico muito satisfeito com a postura da nossa central em todo esse processo. Tem desafios nacionais, mas nós também estamos bem preparados. A Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo está bem preparada para o desafio que o nosso Estado tem para enfrentar em vários campos, né? O governo Casagrande, eu acho que essa eleição serviu também de um sinal para que ele entenda que é necessário dialogar mais com os trabalhadores, é necessário dialogar com a Central e com seus sindicatos, que é necessário repensar. Uma coisa de certa... Gostei do repensar. Também. Mas uma coisa que fica bem, que espero que também se entenda, é que no mundo que nós estamos construindo não dá para ficar em cima do muro. Quem ficou em cima do muro pagou um preço alto. E o próprio governador aqui, quando ele quis ficar em cima do muro, que queria agradar gregos e troianos, custou caro para ele. Está na hora de... Esperamos que em 2023 ele esteja, já que ele falou que vai ser um novo mandato, né, Clemilde? Então, que seja um mandato dialogando com a classe trabalhadora, dialogando com a Central Única dos Trabalhadores, para que, se ele quer fazer realmente, já que ele se prega um socialista, se ele quiser pregar construir um governo que atenda a população, que atenda ao social de verdade, ele vai encontrar aqui na CUT um espaço para debate, um debate franco, sereno, objetivo, em prol da classe trabalhadora e toda a população capixaba. Não, presidenta? Valeu. Gente, eu quero agradecer a vocês. Emerson, muito bom ter você aqui, muito obrigada. Jaci, muito obrigada. Você sabe o carinho que a gente tem por você. Quando eu falo eu falo da Clemilde, mas eu falo do Estado também. Obrigada, Fischer. E assim, com relação ao seu recadinho aí, só para a gente finalizar, eu não tenho dúvida, porque eu sou aquela pessoa que eu sempre digo que o combinado não sai caro para ninguém. As centrais fizeram um documento, fizeram a plenária e discutiram com o governador, à época, candidato, onde ele assumiu o compromisso de instituir uma mesa de negociação com os trabalhadores, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, para a gente dialogar sobre o que for necessário. Nós estamos contando com isso, tá? Porque o combinado não sai caro para ninguém. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Queria que a gente encerrasse, todo mundo falando que foi muito bom estar aqui, porque essa é uma rádio que, né, pressupõe, esse é um instrumento, uma ferramenta que pressupõe furar a bolha, comunicação, porque aqui se discute. Dia 1º, Lula na porta.